Dia 37. O alinhamento que amadurece. Se você chegou ao ponto da sua vida que você não consegue mais combater os desafios, sabe quando você parece que você não tem mais força? Você deixou de ter expectativas na sua vida profissional, talvez na sua vida familiar, dentro do seu casamento. Talvez você deixou de ter expectativas até em relação aos dons que você já recebeu de Deus, em relação ao seu chamado, em relação ao ministério. Talvez você pode dizer que isso tem a ver com o inimigo, mas aqui no livro ela menciona que isso tem muito mais a ver com um período de provação, talvez um cansaço ou talvez um alinhamento divino. Porque ela fala que Deus ele tem como objetivo de nos reposicionar para nos alinhar, colocar a gente num novo trilho, numa nova posição dentro do exército de Deus. De que talvez Ele esteja querendo nos dar um novo emprego, uma nova área profissional, uma nova maneira de conduzir o meu lar, o meu casamento, os meus filhos. Talvez eu sou muito controladora. Talvez eu queira que as coisas sejam exatamente do jeito que eu quero. Talvez eu não saiba ouvir. Talvez eu só saiba falar. Talvez eu não saiba acolher. Talvez eu só saiba reclamar. Talvez eu me inferiorizo. Talvez eu generalizo todas as coisas. Talvez eu não celebro a vida. Nossa, tem tantas coisas que o Senhor pode estar querendo trabalhar em nós. Talvez Ele queira que a gente volte a estudar, talvez Ele queira que a gente mude de cidade, de país. E por aí vai. Seja como for o alinhamento, Deus Ele vai nos levar ao amadurecimento. E não adianta a gente querer desassociar alinhamento com amadurecimento. Talvez a gente fique brigando com Deus e às vezes a gente vai querendo estar nessa transição, a gente quer mudança, mas a gente não se dá conta de que a gente não permite que Deus esteja trabalhando em nós, porque a gente fica lutando tanto que a gente acaba se ferindo, a gente perde tempo. Talvez Deus queira ter um processo na nossa vida que seja muito simples da gente passar. E pelo fato da gente não renunciar a algumas questões, talvez o fato de eu não olhar para os outros, não buscar ter empatia, talvez eu fique olhando somente para o meu próprio umbigo, talvez eu nem me relacione com Deus para ouvir o que realmente Ele esteja falando, faz com que eu vou me ferindo, faz com que os meus caminhos sejam mais extensos do que deveriam. Sabe quando a gente vai ensinar alguém e você fala, olha, você faz assim, 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 e a pessoa não entende, aí você tem que falar assim, 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 e assim, assado, e assim vai. Talvez seja nesse sentido, a gente vai perdendo tempo. E Deus perde tempo conosco, no sentido assim, Deus é amor, eu sei, mas no sentido assim, a gente perde tempo de crescer. Deus está perdendo em nos ensinar e a gente não está aprendendo, a gente não está ouvindo. Então, talvez Deus queira aí que você renuncie de alguma coisa. Talvez Ele não está cumprindo o propósito pelo qual você foi criado. E, na verdade, você está recalcitrando contra os aguilhões de Deus. O que é isso? Pois é. Quando Deus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Está lá em Atos, capítulo 26, versículo 14. Quando Paulo perseguia, o apóstolo perseguia as pessoas acreditando que ele poderia agradar a Deus, porém não estava ali a vontade divina. E Deus precisou que, por alguns momentos, cegar a vida de Paulo, para que ele pudesse dar ouvidos ao Senhor. Então, Deus fez aquilo e faz conosco, como se dizendo assim, ei, eu estou precisando fazer você parar. Eu preciso, às vezes, fazer você adoecer para você parar. Eu preciso fechar os seus olhos para você parar.
Você não está no centro da minha vontade. Eu preciso te reposicionar para que você conheça quem eu sou, para que realmente os meus planos possam ser cumpridos na sua vida. E esse recalcitrar contra os aguilhões significa recalcitrar, somente diz que é confrontar, resistir a alguma coisa. E os aguilhões significa uma espécie de um espeto que ele tinha um ferro, ou às vezes ele era de prata, ou ele era de ouro, com o qual os carroceiros cutucavam o gado para que eles pudessem puxar a carroça. E aquele aguilhão, ele ia detendo ali o cavalo ou o gado. Só que quanto mais um animal reagia contra o aguilhão, mais ele se machucava. Então, da mesma forma, sou eu e você. Talvez Deus já falou tanto conosco em algumas áreas e a gente fica dando murro em ponta de faca e a gente só está se machucando quando, na verdade, Deus está querendo nos privar de viver coisas ruins e querendo nos alinhar para que possamos viver novas estações boas com Ele. E o amadurecimento, ele sempre é feito de uma forma dolorida, por pressão. Ela menciona aqui que quando ela foi tirar a carta, ela estava com muito medo, aí o instrutor pegou e já jogou ela assim numa rua bem movimentada. E ela fala que ela falou para o moço, poxa, mas por que você fez isso comigo? E aí ele fala, porque quando o aluno tem medo, nós o jogamos na panela de pressão para que ele fique pronto mais rápido. Então, ela fala que é dessa forma mesmo, e ela aprendeu. Então, hoje, eu e você, eu falo isso também para mim, que nós possamos aceitar um alinhamento de Deus. E se tiver um direcionamento divino, pare hoje, agora, após esse devocional, o que você está fazendo, permita-se ser reposicionada pelo Senhor. Talvez você não esteja querendo renunciar a algumas questões que Deus já pediu para você renunciar. Então, quem sabe você está deixando de viver o propósito de Deus porque você está recalcitrando contra os aguilhões. Obedeça ao instrutor e vá para o meio do trânsito. Encare, coragem, renuncie e viva o melhor de Deus para a tua vida. Depois você sai testemunhando tudo aquilo que Deus faz. Que Deus te abençoe.